tapeiam a bandeira e pautam por roubar, destruir, até em alguns momentos haverem casos de assassinato. Vamos trazer aqui imagens deste tipo de caso e vamos também discutir e fazer o juízo nesta edição. Para já, acompanhamos Adriano Vunga, vamos a isso. A nossa reação é de indignação e de repulsa e de repúdio diante destas mordomias excessivas, estas regalias redundantes para antigos presidentes da República de Moçambique, que devem ser, neste momento, os homens mais ricos deste país, em particular Armando Guebuza e o Filipe Jacinto Nyusi. Então, são regalias redundantes, são regalias que afrontam ao estado de espírito em que os moçambicanos vivem hoje. Vivem na miséria, na pobreza, na incerteza, sem saber o que fazer quando amanhecer. E o governo aprova estas mordomias. Portanto, em relação ao contexto, elas vão na contramão daquilo que é o estado de espírito dos moçambicanos, que é uma situação, como já disse, de miséria absoluta em que se vive neste momento. Então, estas mordomias devem ser imediatamente canceladas para atender ao grito e à luta de justiça social dos moçambicanos. O Estado está em crise, não consegue pagar salários, não há medicamentos nos hospitais, nos postos de saúde, os professores não são pagos, não há qualquer tipo de serviço que o Estado presta. Que dinheiro é este que tem, então, para dar estas mordomias? Hoje iniciamos este movimento para dizer não a estas regalias pagas à custa do sofrimento dos moçambicanos. E não se trata de negar, como se diz, dignidade aos antigos presidentes. Só que o entendimento é de que o momento que vivemos hoje, esta crise, esta miséria, foi também causada pelas decisões tomadas por estes antigos presidentes. São as dívidas ocultas que empurraram milhões de moçambicanos para a pobreza. São as dívidas ocultas que empurraram o país para o precipício em que eles se encontram. Mas as dívidas ocultas criou milionários neste país. Beneficiou a elite toda. Quando Alexandre acaba de voltar aqui, vai comer os milhões que amealhou. Então, enquanto governavam, já se serviam, se tornaram ricos a governarem. O Nyusi, mesmíssima coisa, agudizou a crise, empurrou o país para níveis de utilização da violência como instrumento de governação como nunca se tinha visto neste contexto. E está ali hoje, deve ser um dos homens mais ricos. E como se não bastasse, depois de tanta riqueza que amealharam, ainda vem aqui para tirar este pão para a criança. Este é pão para a criança que estão a tirar. É pão para a criança que estão a tirar. Deixem isso, tenham um mínimo de dimensão, um mínimo de que este pouco que sobrou da corrupção que era a maneira de governar enquanto estavam no poder, deixem para as crianças deste país que estão a crescer em situação de malnutrição crônica, comprometendo ainda mais o futuro do nosso país, quando milhões de crianças estão em situação de crônica de malnutrição. Estas crianças não vão poder contribuir adequadamente para o desenvolvimento. Deixem esse pão para as crianças. Já se serviram quando estavam a governar. Se
Podemos, não concordam com isso? É só abrirmos transparência. Mostrem as coisas que acumularam antes e depois. Vamos buscar aqui quem são os titulares das empresas que estão a explorar as minas neste país. Já se serviram. Chega! Hoje iniciamos por isso este movimento que vai ser lançado amanhã para dizer chega! Chega de mordomias pagas à custa do sofrimento dos milhões de moçambicanos. Chega de mordomias, diz Nuvunga, chega de mordomias, que digam quanto é que tinham antes de ascender, antes de ter aqui esta autonomia, antes de ser um presidente da República, e digam-nos, apresentem o povo moçambicano o que é que tem depois de ter saído da presidência. Nuvunga diz chega, chega não como partido de Portugal, mas Nuvunga diz chega, chega de mordomias, chega, já comeram, já se serviram. Primeiro eu, segundo eu, terceiro minha família, terceiro meu ADC, quarto, chega, diz Adriano Nuvunga. Faz sentido este posicionamento de Nuvunga que diz vai lançar um movimento, uma campanha que visa dizer chega, chega, chega de comer com boca, permitam-me parafrasear o Zebito, chega, chega, diz Adriano Nuvunga. A grande questão que estamos aqui diante dessa situação que eu coloco e vocês poderão fazer o juízo é: faz sentido Nuvunga querer tirar aqui a xuxa doce, o pão da mesa dos governantes? Faz sentido Adriano Nuvunga querer tirar a primeira viatura, a segunda, a terceira viatura, a quarta, a quinta, a sexta, já perdi a contagem, a sétima, está muito difícil, a oitava viatura, em 2, 3, 5 anos de manutenção, chega ou não chega? Aliás, eu na minha primeira intervenção dizia que há políticos que se levantaram um certo assunto. Não vou discutir nessa vertente, amanhã podemos discutir. Hoje nos surge uma nova informação, que além das regalias que eventualmente poderão ter assim, que saíram do poder alguns governantes ou governantes em exercício, há também regalias pouco explícitas, pouco detalhadas, que estão a ser usufruídas por chefe do Estado. Amanhã, com mais propriedade, vamos discutir este assunto e vou trazer aqui estas declarações do político que no dia de hoje trouxe essas revelações. A verdade é que Nuvunga diz vai lançar uma campanha. É justo, é aceitável, ou Nuvunga também está a fazer politiquice? Ou Nuvunga está a tentar aqui ganhar o povo moçambicano? Quer lançar um partido? Como é que avalia a situação? Não estamos a ser injustos por esses governantes que lutaram, deram a sua vida para alavancar Moçambique, deram a sua vida, não é fácil ser presidente da República. Merecem ou não? Essa é a pergunta que coloco. Essa é a questão que coloco. Daqui a dobras linhas, para que os senhores façam juízo, aguardem o vosso raciocínio. Mas é importante que eu avance esse outro assunto também, de uma forma rápida. O governo informa os moçambicanos do Rovuma Maputo do Zumba Índico. Esperem, não se agitem, não se agitem, não se agitem, não fiquem emocionados. Assim, esta guerra, este conflito no Oriente Médio, assim, e em alguns países já a especulação explodiu o preço do combustível, mas a verdade é que em Moçambique o governo moçambicano diz esperem. Há de uma forma leviana a escassez de combustível, crise de combustível, mas esperem. O governo diz que está a trabalhar de modo em que não haja aqui um disparo do combustível. Acompanhemos atentamente as declarações do governo, faça essa situação e depois volto para abrir as linhas, porque eu sei que os senhores estão em casa, estão habituados a deixar ficar aqui o vosso juízo, a vossa análise, faça os assuntos que nós temos aqui exibido de segura sexta-feira, das 18 horas até 19 horas. Carrego a matéria. O governo reconhece a existência de escassez de combustível nas principais cidades do país, mas assegura que a situação está sob controle.
e a ser acompanhadas pelas autoridades competentes em coordenação com as empresas do setor. Nós, e inclusivamente a informação que o governo tem estado a partilhar regularmente sobre a situação dos combustíveis em decorrência do conflito no Médio Oriente. E um dos aspectos importantes aqui a tomar em conta e que sempre foi dito é que a situação da crise dos combustíveis e o seu efeito sobre o custo de vida é efetivo e deverá ter-se em conta aquilo que é a intensidade, a profundidade e o prolongamento do próprio conflito no Médio Oriente. O ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Vallah, em representação ao Conselho de Ministros, garantiu esta terça-feira em Maputo que o Executivo está consciente das dificuldades de abastecimentos registradas em algumas estações de serviço, sublinhando que estão em curso medidas para estabilizar o fornecimento. Nas ocasiões anteriores foi referido que o governo está a trabalhar regularmente, independentemente da situação da crise, para a obtenção deste importante produto para a economia, para o desenvolvimento do país, e que já transmitimos em sessões anteriores a mensagem de que a situação em termos de importação, em termos de abastecimento, em termos de reservas, em termos de estoque, a situação mantém-se. Estamos numa situação de crise, é uma crise global, e o que podemos dizer é que neste momento a tendência é de, como podem perceber, a economia funciona muito na base de percepções e também na base de expectativas, e há uma corrida muito premente nos últimos dias para o combustível. Então, a mensagem aqui é que vamos aguardar, o governo está a acompanhar essas situações que estão a ser reportadas aqui, de pressão sobre os combustíveis, a sua limitação, é algo que está na informação na posse do governo, e vamos fazer o seguimento, e no momento oportuno, porque não podemos dizer de uma forma taxativa, a situação está completamente resolvida por causa das dinâmicas externas e das negociações e dos acordos que têm que ser feitos pelos compradores, pelo mercado internacional, com os preços. E neste momento, a única mensagem que é fundamental é que... O governo assegura ainda que, apesar do contexto internacional adverso, não está prevista qualquer alteração nos preços de combustíveis, referindo que vários países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral também estão afetados pela crise global dos combustíveis, situação que tem impactado cadeias de abastecimento e a pressão sobre os mercados regionais. Vários países da zona da SADC aumentaram o preço dos combustíveis. Moçambique não aumentou o preço dos combustíveis devido a esta situação, mas estamos a fazer o acompanhamento e é previsível numa situação como esta, que como também ocorre em outros países, há algumas situações anómalas numa situação de crise global, mundial, provocada por este conflito, mas que queríamos aqui a transmitir esta mensagem ao povo, aos jornalistas, de que a situação está a ser minuciosamente acompanhada e no momento apropriado o governo vai informar e vai tomar as medidas apropriadas. Acho que essa situação global, Banco Mundial, há um equívoco aqui. Se Moçambique, como segundo país mais pobre do mundo, está a conseguir gerir comparativamente com os demais países mais ricos, que já estão com preços de uma forma elevadíssima, acho que Moçambique está aceitável em termos de organização. Sim ou não? Você pode ligar e deve ligar neste momento
três moçambicanos, três internados que acabam com a TV, assim como dia ser. Os assuntos exibimos e queremos avançar posteriormente com os demais assuntos preparados para hoje, nesse que é o nosso programa Faça o Juízo. Como é que avaliam as declarações esta informação trazida pelo governo? Transmite confiança, é recebida de bom grado? Como é que olham para o nosso governo que diz, senhores, relaxem, não haverá especulação de preço? Ainda temos estoque. Temos estoque lá. Esta falta na bomba X, bomba Y, é normal porque vocês estão a abastecer de uma forma acelerada comparativamente como abasteciam em condições normais. Ora, viva, bom dia. Ora, boa noite a você que é. Irmão, tu falou mais alto. Irmãos, por vezes duplicou. O nível de abastecimento e consumo de combustível duplicou. Vocês que abasteciam, se calhar, de uma forma faseada, 500, 100, 500, 1.000, 300, estão a abastecer 2.000, 3.000. E isso cria uma ruptura. Ora, viva, bom dia. Boa noite. Boa noite, seu nome acompanha. Boa noite. Exato. De onde nos acompanha, ilustre? Senhor. Consegue me ouvir? Cartas de Ouro? Consegue me ouvir? Boa noite. Está com dificuldade de me ouvir, caríssimo. Mas, produção, não está em condições. Vamos tentar mais uma vez. Vamos ver aqui o terceiro, se é possível. O senhor que considera em linha pode logo expurgar, deixar ficar a sua visão, se em algum momento constatar que há dificuldades em ouvir aqui o que questione, ouvir a minha posição. O que queremos ouvir de vocês é mesmo como é que avaliam a atual situação trazida aqui pelo Adriano Vunga, como é que avaliam os dizeres do governo. Ora, viva, boa noite. Alô? Boa noite, ilustre seu nome e de onde nos acompanha. Alô? Seu nome e de onde é que nos acompanha, meu caro? Boa noite. Boa noite. Ok, parece-nos que é um diabinho, as condições não estão criadas de modo em que possamos interagir com os nossos fiéis telespectadores.